Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Nós vamos entrar no primeiro capítulo de Primeiro Reis e nós vamos estar entrando aí no capítulo. Que você possa deixar o seu like, deixar o seu comentário aí em Primeiro Reis. E aqui, gente, que nós estamos falando aí no capítulo 1 de Primeiro Reis, e que aqui, nesse Primeiro Reis, o Davi já está velho, eles trazem uma mulher para aquecer Davi, que nada aquecia Davi, mas Davi não coabitou com ela, não teve relação com ela. Adonias, filho de Davi, do rei Davi, aproveitando que ele estava doente, se autoproclamou rei. E o profeta, o sacerdote e os demais, né, que não foram convidados, eles vão e falam com Batseba que o Adonias ele tinha se autoproclamado rei. Davi foi e chamou o profeta, o sacerdote e os demais, né, para ungir Salomão como rei, porque Deus falou que Salomão ia ser o rei de Israel, ia continuar a dinastia de Davi. Davi já não estava aguentando reinar, então agora já estava com 2 reis em Israel, né? E Davi ainda não tinha morrido, estava vivo, e aí estava com 2 reis. Então nós vamos ler a partir de hoje o capítulo, o livro de Primeiro Reis, e que Deus possa nos dar entendimento desse livro aí, da história dos reis de Israel, e que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para entendermos a palavra do Senhor. E quando Salomão foi ungido rei, era a promessa de Deus sobre a vida de Salomão. Davi reinou muito bem, como reinou, e agora ele estava passando o reinado para o seu filho Salomão. Adonias, que era também filho de Davi, que tinha se autoproclamado rei, quando descobriu que Davi tinha ungido ele como rei, ele ficou com medo e pediu para que o Salomão poupasse a vida dele, porque ele tinha feito e cometido esse ato indelicado, esse ato de tomar essa decisão de pegar o reino, achando que ele tinha direito. Mas quando Davi ungiu Salomão como rei, porque foi uma ordenança de Deus, né? Então eles colocaram o Salomão em um animal, eu vou falar burro, né? Um burrico ou um cavalo, e saiu gritando pela cidade que ele era o rei, e o povo respondia: salve o rei, salve o rei. Então agora Israel está com 2 reis, né? Porque Davi e Salomão. Davi ainda não tinha morrido, e Davi mandou eles ungirem Salomão como rei. E Adonias, Salomão o perdoou, porque ele tinha cometido aquele ato e tudo, e como se diz, né? É irmão e tudo. Então, Salomão perdoou, mas com a intenção dele não errar mais. E nesse capítulo aí anuncia que Salomão agora é rei em Israel. Davi reinou durante 40 anos, foi um rei exemplar. Até hoje se fala de Davi em Israel. Ele foi um rei muito respeitado, um rei guerreiro que ganhou muitas guerras, um rei que comprou praticamente todos os materiais para construir um templo para o Senhor,
porque Deus não permitiu que ele construísse, que Deus falou que ia ser Salomão, porque ele era um homem sanguinário, ele era um homem de luta, ele era um homem que foi conquistando as terras, e por isso ele não ia mais, Deus falou que ele não ia construir o templo. E como promessa, o Senhor já tinha falado a Davi que da dinastia dele ia sair o leão da tribo de Judá. Saiu o leão da tribo de Judá e através de Salomão ia continuar o trabalho, a obra. Salomão, ele reinou ali, ele vai agora no capítulo 1 de Reis. A partir desse capítulo vai estar anunciando como foi o reinado de Salomão. Então, nós devemos estar sempre obedecendo os preceitos de Deus. Muito bom a gente estar podendo obedecer. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, que as coisas acontecem do jeito de Deus. O Adonias poderia ser, talvez poderia ser o primogênito, com certeza ele se achava no direito de ser rei, porque era dado sempre para o primogênito, tudo era dado ao primogênito. Então quando Davi falou que Salomão ia ser rei, houve uma revolta, né? Como se diz, Salomão não é o primeiro filho. Assim, a gente não tira razão não, né? Que naquela época quem tinha direito de estar administrando tudo era o primogênito. Mas aqui foi feita a vontade de Deus. Deus falou com Davi para ungir Salomão como rei em Israel. Então o profeta, o sacerdote e os demais fizeram tudo que Davi mandou. Ungiram a Davi, ungiram a Salomão, passaram pelas ruas gritando: salve o rei, salve o rei. E o povo confirmou: salve o rei, salve o rei. E aí, a partir daí, a partir do primeiro capítulo, Salomão já é ungido como rei em Israel. Por isso que em Israel teve 2 reis, né? Davi e Salomão. Salomão, filho de Betseba ou Batseba. Então, gente, é isso que muitas coisas que acontecem, muitas vezes a gente quer questionar Deus. Perguntar por quê? Por quê, Senhor? Mas a vontade de Deus não é a nossa. Se Deus mandou ser Salomão, ia ser Salomão, pronto, acabou. Deus é inquestionável. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. O que você achou dessa palavra? Em nome de Jesus, né? Será que eles não tinham bastante couro de animal para colocar em cima de Davi lá para esquentá-lo? É estranha a decisão deles, né? Pegar a mulher mais bela, uma das mulheres mais belas lá de Israel, e colocá-la para dormir com o rei, para esquentar o rei. Isso realmente é verdade, um esquenta o outro mesmo. Isso é experiência própria, né? Mas alguém achou desnecessário, e tinha mulheres lá, né? As mulheres podiam dormir com ele. Mas Deus sabe todas as coisas. Ei, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos continuar comentando da palavra de Deus.
Eu sou a evangelista Patrícia.